Recording e progress. Alô? Boa noite. Vamos iniciar a Masterclass. No final, a gente vai ter um momento onde a gente tira dúvidas, compartilha a experiência. Então, a Masterclass vai ter um formato diferente das vivências. Enquanto as pessoas vão chegando, eu já faço a introdução. Os comentários, eu vou pedir para escrever nos comentários as perguntas, dúvidas, a participação. Então, nesses minutos iniciais, eu estou admitindo as pessoas que vão chegando. E já já a gente entra nos assuntos. Uma coisa diferente dessa Masterclass, então, é que tem um formato diferente. Eu vou apresentar os 7 passos para ter mais foco no agir e no não agir. Isso está no contexto do lidar com a procrastinação. Essa primeira parte da Masterclass, então, vai envolver compreender o que dificulta ter foco e o que facilita ter foco. Nesse contexto de ir da procrastinação para a realização. Então, pelo menos as próximas, essa é a segunda masterclass. Então, pelo menos as próximas mais 2, um total de 4, vai ter esse tema focado na procrastinação. A partir das seguintes, a gente vai explorar outros temas, sempre com um enfoque prático. Então, bom, vamos lá. Então, no final tem um exercício, eu vou apresentar os 7 passos para ter mais foco no agir e no não agir. No não agir significa o que deixar de fazer para ter foco. E no agir, o que fazer para ter foco. Geralmente, a falta de foco tem a ver com a procrastinação. A gente procrastina porque falta foco. Ou seja, o nosso tema hoje, a nossa conversa é sobre foco. Quando eu completar os 7 passos, apresentar os 7 passos, tem um exercício sistêmico no final. A gente tem 2 etapas nessa masterclass. A primeira é sobre o que liberar, o que resolver para ter mais foco. Na segunda parte é sobre como ter mais foco. E após isso, se fizer sentido, eu apresento em alguns detalhes, em linhas gerais, a mentoria Liderança Sistêmica, que é uma mentoria de 10 reuniões individuais que acontece ao longo de 6 meses em sessões individuais quinzenais. Bom, dito isso, vamos propriamente a o que traz foco e o que dificulta o foco. Qual a importância do foco? Alguém poderia comentar? Se fica à vontade para escrever para você. Qual a importância do foco? Primeira pergunta. Segunda pergunta, na sua experiência, o que dificulta ter foco? Então, qual a importância do foco? Depois, o que dificulta ter foco? E uma última é assim: quais são as situações onde você percebe que o foco acontece naturalmente? E quais as situações onde é difícil ter foco? Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez por mês, eu estou aprendendo a jogar tênis. E aí, geralmente eu coloco muita energia, então eu me cansei bastante no início. Só que teve um dia que eu estava meio que incomodado, decepcionado, frustrado com alguns acontecimentos. E aí eu percebi que eu não consegui focar. Então foi interessante, porque a frustração é a tristeza. Quando a gente tem uma expectativa que não se confirma, não é normal sentir tristeza? Então, eu estava num domingo para jogar tênis durante 4 horas e eu não conseguia me concentrar. O que eu fazia que eu tinha feito em meses anteriores, eu não estava conseguindo. E eu percebi que eu não estava com foco. E eu percebi que eu estava lidando com uma tristeza que estava me incomodando. Naquela ocasião, eu não parei para fazer o que a gente vai conversar aqui. Eu fiz depois. Acho que depois de mais 2 semanas, de novo a questão que estava incomodando voltou. Aí eu pensei, quer saber? Deixa eu resolver isso.
E aí eu vou comentar sobre como resolve. E tem a ver com lidar com o que está por trás da falta de foco. Daí eu pergunto, quando você percebe que falta foco, qual a sensação que está presente? Você já observou? Quando você se percebe sem foco, o que você está sentindo? Eu sei que essa pergunta não é uma pergunta fácil, porque eu costumo fazer ela nas sessões individuais. E aí, inicialmente, não vem fácil a resposta, porque a gente não está observando. É comum ficar no automático. Depois de perguntar um pouco mais, acaba que se encontra. Então, qualquer situação que está incomodando a gente tem uma sensação. A sensação é corporal, é física. Essa sensação está ligada a uma emoção. Então, nesse momento, o passo 1 dos 7 passos para ter foco no agir, no agir e no não agir, o passo 1 é observar a sensação. Então, a minha pergunta é, você observa a sensação? Quando falta foco, você para um instante, respira, percebe que tem uma agitação? Então, a pista eu já estou apresentando. A falta de foco tem a ver com uma agitação, não tem? Consegue perceber isso? Que quando falta foco, tem uma agitação, que pode ser no corpo todo, pode ser, pode ser só na cabeça, por exemplo, mas observa. Então, no passo 1 é, lembra de uma vez, de algum momento, onde você estava sem foco. Eu consigo lembrar. Para mim, a mais recente é essa vez que eu falei que eu estava aprendendo a jogar tênis, tentando jogar tênis, e não tinha concentração. Porque na semana eu tinha me incomodado com uma situação. E até aquele momento eu não tinha parado para acolher, para cuidar dessa sensação. Ok? Então, o passo 1 é, você percebe a falta de foco. Observa, qual a sensação? Outra forma de perguntar qual é a sensação por trás da falta de foco é você perguntar: o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo no corpo? O fato de você levar a atenção para a sensação que está no corpo já traz uma mudança. Quem já experimentou isso? Comenta. Escreve aí o que você percebeu quando observou a sensação. Na minha experiência, quando eu observo a sensação inicialmente, o primeiro contato com a sensação é um pouco incômodo, porque parece que ela aumenta. Só que não. Na verdade, ela já estava naquela intensidade. Quando eu observei, eu percebi que ela estava na intensidade. Quando eu desvio a atenção, é como se ela diminuísse. Só que não. Faz sentido? Quando eu tenho um incômodo, eu desvio a atenção para fora. Me ocupo fazendo coisas. Só que não resolve. Diminui, parece que resolveu, mas na verdade a gente empurra o problema para baixo do tapete. Ok? Então falamos do passo 1. O passo 1 para você desenvolver foco ou resolver o que incomoda é olhar, observar a sensação por trás da falta de foco. Ok? Passo 2. O passo 2 tem a ver com observar a emoção. Eu vou voltar um pouquinho. Deixa eu só completar mais uma coisa sobre o passo 1. Quando vem essa agitação que eu falei, que é a sensação por trás da falta de foco, é normal querer reprimir, reprimir a agitação, querer se comportar, não querer incomodar os outros. Quando a gente tenta reprimir a agitação, o que acontece? Aumenta a agitação ou ela diminui? Você sabe? Na minha experiência, tentar reprimir a agitação faz ela aumentar. Traz mais sofrimento. Ou seja, esse não é o caminho. Se não é possível observar a sensação, uma forma positiva ou mais saudável é gastar energia. Ou seja, canalizar a agitação para uma ação. Seja atividade física, seja trabalho, ou seja, fazer coisas.
O problema de você usar a agitação para fazer coisas é que você desconecta da sensação. Então é uma armadilha. Então, quando eu estou agitado, naquela ocasião que eu falei do tênis, que eu estava agitado, o que eu fiz foi correr. Eu pensei, bom, não consigo me concentrar para conseguir acertar a raquete na bolinha, então deixa eu gastar energia correndo. E de fato, eu corri 30 minutos, 5 quilômetros e a, a falta de paciência, ou o incômodo, ou a falta de foco passou. Então, melhor do que reprimir é canalizar. Então, se você é uma pessoa agitada, que não tem foco, se você tenta reprimir, não é um bom caminho, porque piora. Melhor que reprimir é canalizar. Canalizar é buscar uma aplicação positiva. Faz sentido? Melhor, então, que reprimir e canalizar é o passo um, observar a sensação. E aí você precisa experimentar. Na minha experiência, quando eu observo a sensação, com o acolhimento e com a aceitação, ela diminui. Já ouviu falar da meditação chamada Vipassana? Vipassana é um retiro de meditação de 10 dias de silêncio. Eu faço um retiro por ano. Você já fez? Quem já fez, escreve nos comentários como foi a experiência, se tem coragem de fazer. Imagina como seria ficar 10 dias em silêncio meditando das 6:30 da manhã, não, 4:30 da manhã, até 8:30 da noite. Eu já fiz 8 retiros desse e vou fazer mais um esse ano, em dezembro. Por que eu falei do Vipassana? Porque esse retiro, é uma experiência de observar a sensação. Então, de onde vem o passo 1? Da minha experiência com a meditação Vipassana. Quando você observa a respiração, quando você observa a sensação no corpo, normalmente o incômodo diminui quando você observa com aceitação. Faz sentido? Bom, vamos para o passo 2. O passo 2, então, agora é você observar que quando você está sem foco, tem uma tristeza. Só que a pergunta-chave é: uma tristeza ou uma frustração? Frustração e tristeza, para mim, é a mesma coisa. Então, sempre que a gente tem uma experiência frustrada, uma experiência que não se confirma, uma expectativa que não se confirma, é normal sentir uma frustração, é normal sentir uma tristeza. Faz parte de ser humano. A questão principal é como a gente lida com isso. Então, se eu queria algo que não aconteceu, é normal ficar triste. Só que se eu não quero ficar triste, a consequência de não aceitar o que eu estou sentindo, no caso a tristeza, essa não aceitação traz uma agitação, que é um esforço para não sentir. Então, o segundo passo para ter mais foco é: observou a sensação no passo 1? No passo 2, você observa a emoção, você observa a frustração. O que aconteceu que te deixou frustrado? O que aconteceu que te deixou triste? Nem importa tanto o que aconteceu. Eu vou ler o comentário aqui da Deusa. Retiro de 3 dias de silêncio e de alimentação sem sal. Ó, legal. É boa experiência. Esses momentos que a gente separa ao longo do ano são importantes para a gente se conhecer, para a gente observar a gente fora do contexto. Então, tirar esses períodos. Eu já ouvi nesses treinamentos de alta performance que é importante você ter 10 dias por ano para não fazer nada. 10 dias para ficar totalmente fora da rotina. E a cada 3 meses, 3 dias, que seria uma sexta, um sábado e domingo. Esses 3 dias a cada 3 meses, eu confesso que eu não consegui fazer esse ano. Mas eu queria, mas acabou que com a rotina eu fui deixando para depois. Eu ia em março, aí chegou em março, não vou eu vou em abril, aí depois já está em agosto e eu não fui. Já era para ter ido 2 vezes 6 dias, mas o de dezembro é certo. Eu já tenho a data para me inscrever, eu vou. Então, o passo 2 é sobre observar que tem uma frustração natural, normal, que acontece quando você tem uma expectativa que não se confirma. Então, é normal. O problema é não querer sentir a tristeza. O que fazer, então? Aceitar a tristeza. Aceitar mesmo, falar para ela, tá tudo bem. É um motivo válido estar triste porque algo não aconteceu. Tudo bem. Esse acolher a tristeza normalmente traz um alívio e traz um aquietar. Aí precisa experimentar para confirmar por si mesmo.
Ok? Passo 3, aí a gente já traz um aspecto sistêmico. O passo 1 e 2 até aqui, a gente estava olhando para dentro, olhando para a nossa relação com a sensação e com a emoção. O passo 3 tem a ver com você olhar a origem sistêmica, ou seja, na família. É normal que a gente sinta o que as pessoas da família também sentem. Não quer dizer que as pessoas reconhecem que elas falam, que elas sentem. Tem mais pessoas chegando. Cliquei aqui para admitir, eu não estava vendo, vi agora. Então, é normal a gente sentir o mesmo que a família sente. Eu tenho uma metáfora que é como se a família fosse uma piscina e está todo mundo dentro da mesma água. Imagina, você está na mesma água que a família toda. Se a água está fria para um, está fria para todo mundo. Então, o padrão emocional da família não é muito diferente. A família que a gente nasceu é a família que a gente merece. Aí a questão é, a vida te deu limão. O que você faz com o limão? Você faz uma limonada? Tem quem fala que faça uma caipirinha? O que é importante? Você percebeu o seguinte: sentir tristeza é normal, mas toda família tem falecimentos, tem perdas, tem assassinatos, falecimentos, acidentes. Então toda família tem, porque qual família não tem? Toda família tem alguém que faleceu, seja recente, seja mais tempo. Essas experiências vão representar uma frustração, vão representar uma tristeza. A dificuldade de lidar com essas emoções é um padrão aprendido na família. Porque imagina, quando criança, se você ouvisse dos seus pais que estava tudo bem sentir tristeza, que você podia sentir tristeza e que podia contar com eles. Eu imagino que possa existir algum pai ou alguma mãe assim. Não é tão frequente, senão as pessoas lidariam melhor com as emoções. Mas eu já encontrei na uma ou outra pessoa que já tinha essa, vamos dizer, essa autoconfiança. Quando a gente aceita as emoções, quando a gente acolhe e entende as emoções como certa, a consequência é a autoconfiança. É confiar na gente. Autoconfiança envolve dois: confiar em si, confiança em si mesmo. Então tem dois. É o eu racional que confia no eu emocional. Isso é autoconfiança. Autoconfiança não é um só. Autoconfiança são dois. Duas pessoas na gente. Então, a pessoa racional em mim confia na pessoa emocional em mim. Quando isso acontece, eu tenho autoconfiança. Quando a pessoa racional em mim não confia na pessoa emocional, aí existe a insegurança, existe o sofrimento, existe o medo em excesso. Então, falando do passo 3, significa olhar para excluídos da família. Então, se existem excluídos, isso tem reflexo. Para quem acabou de chegar, eu estou apresentando os 7 passos para você desenvolver foco no agir e no não agir. Eu falei do passo 1, que é observar a sensação por trás do foco. Falei do passo 2, que é observar a frustração, que tem a ver com a tristeza por trás do foco. E nesse momento eu estou falando do passo 3, que é olhar para a origem sistêmica da falta de foco. Essa falta de foco tem a ver com a tristeza, com a dificuldade emocional. É que a tristeza é uma emoção básica. Quando eu falo que tem a ver com uma tristeza, eu não estou sendo, vamos dizer, eu não estou dizendo algo que não, a gente não possa perceber. Eu estou observando algo que está presente para todo mundo. Então, excluídos em qualquer família tem um efeito de criar um campo relacional de tristeza. O problema não é a tristeza. O problema é as pessoas não quererem sentir a tristeza. Quando você aceita a tristeza e acolhe ela, ela diminui e ela vai passando. Não quer dizer que ela vai passar de uma vez, pode ser que passe. Mas quando você acolheu a tristeza, alguém faleceu, alguém importante foi embora, aconteceu algo inesperado, sentiu uma tristeza. Se você dá tempo de sentir, acolhe, se conecta com a natureza, respira na tristeza, dá boas-vindas para ela, deixa sentir a dor. Quando você deixa sentir a dor, ela vai passando.
e vai diminuindo até ficar num nível que é o nível natural. Eu digo que a tristeza natural, na minha experiência do atendimento individual, é quando ela está de 2 a 3. É a tristeza que lembra a gente de cuidar da gente. Quando existe uma perda, uma frustração, um falecimento, é normal ter um salto na tristeza. Porém, quando essa tristeza sobe e fica alta, eu já atendi cliente que, quando eu perguntei quanto está a tristeza de 0 a 10, está 1000. Isso numa sessão, ou seja, estava num nível muito, muito alto. Na mesma sessão, baixou de 1000 para 100, depois de um movimento sistêmico. Depois de 1000 para 20, terminou a sessão no 8. Eu falei, bom, é uma boa evolução, né? Começou a tristeza no 1000, baixou para 100, baixou para 50, para 20, terminou no 8. Já moveu bastante. Aí na sessão seguinte trabalhou para do 8, aí foi para o 3. Aí depois na seguinte estava 6 e foi diminuindo. O que eu quero dizer com isso é a gente experiencia as emoções em camadas. Então não é uma experiência que vai resolver tudo. Até pode, acontece, eu já vi acontecer. Mas é importante saber que existem camadas. Então, depois que você trabalhou uma camada, é normal ter a outra. Você vai aprofundando em você mesmo. Então, quando eu falo do passo 3 para ter mais foco, como estão as relações em família? Existe uma tristeza? Como que eu percebo se existe excluído na família? As pessoas podem falar, podem comentar de alguém que faleceu, um tio, um primo que faleceu. Essa é uma pista. A forma de pensar nesse falecido vai definir se é um excluído ou não. Se ninguém fala da pessoa, porque falar traz dor, é um excluído. Pode ter certeza. Então, se falar em alguém que faleceu, não importa a forma que foi, se falar isso, se falar com dificuldade sobre alguém, isso já é uma pista que a pessoa está excluída. Por exemplo, a questão de mendigar afeto, como a Ingrid descreveu, muitas vezes tem a ver com essa dificuldade de dar afeto em todas as relações. A questão do pedir não tem nada de errado. É que quando a gente tem dificuldade no pedir, o pedir é visto como uma dor, é sentido como se fosse ruim ou errado. Mas pedir afeto, na verdade, é um movimento que pode estar deslocado. Enquanto eu falei, me veio um pensamento que é assim: às vezes a gente pede afeto, mas a gente não se dá afeto. Então, quando a gente pede e o outro não está disponível, qual que é o próximo passo? Quem arrisca? Vou perguntar para a Ingrid. Ingrid, quando você pediu afeto e aí a família não estava disponível porque eles tinham outras preocupações, prioridades, qual que é o próximo passo? Você pediu afeto e não recebeu. O que faz na sequência? Quem gostaria de comentar? Escreve no chat. Quem arrisca? Enquanto as pessoas comentam. Então, como que você percebe os efeitos excluídos? Então, é muito provável que, se você nunca olhou sistemicamente para o tema excluído, é muito provável que a sua família tenha, porque qualquer família tem. O que é um excluído? É alguém que faleceu e que pensar nessa pessoa normalmente traz uma dor e ninguém quer pensar. Daí é importante olhar e acolher e liberar essa dor. Como a gente libera a dor? Olhando para ela, falando dela, dando boas-vindas, lidando com a dor. Quando isso acontece, existe um alívio. Efeitos de excluídos na família. Como que você percebe isso nas relações? Os excessos. Excesso de trabalho, excesso de comer, de beber, excesso de aprender também. Às vezes a gente, mas eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo. Dependendo da forma desse aprender, pode ser também um excesso para evitar contato com a tristeza. Daí é importante pensar no porquê você faz o que você faz. Se é um fazer para fugir da dor, aí já é uma pista para aprofundar e trabalhar esse tema. Se é crescimento, legal, tá no caminho. Então, os excessos, como eu mencionei, é uma forma de evitar o sentir. Outra forma de perceber que tem a ver com a questão da origem da falta de foco, na tristeza.
e nas relações de família. Acontecimentos marcantes. Quando você sabe que houve acontecimentos marcantes, o que é acontecimento marcante? Uma perda inesperada, uma perda que envolveu muito sofrimento, muita dor, é um, é um acontecimento marcante. Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Bom, então, recapitulando. Passo 1, olhar para a sensação por trás da falta de foco. Passo 2, olhar para a frustração por trás da falta de foco. Lembrando que a frustração é a tristeza. O passo 3 é a origem sistêmica da falta de foco, que tem a ver com a tristeza, que tem a ver com as relações, com os excluídos. Então, a origem da falta de foco pode estar nos excluídos, que traz uma tristeza, que traz uma desconexão. Essa desconexão pode ser uma desconexão de afeto nas relações, como pode ser uma desconexão que leva as pessoas a excessos, para se amortecer. A gente se amortece com o excesso, seja bebida alcoólica, comida. Não é feito de comer demais? Quando a gente come muito, a gente não fica amortecido, né? Não precisa ficar parado para fazer digestão. O quarto passo é você perceber que a falta de foco pode estar em dois padrões de comportamento. Então, o quarto passo é reconhecer esses dois padrões. Quais são esses dois padrões? Nas relações em família, olha que legal, o passo 3 e 4 tem a ver com a família. Então, nas relações, na verdade, o 3, 4 e o 5 tem a ver com o sistema. Mas o passo 4 tem a ver com dois padrões que todo mundo tem, que é o padrão de se rebelar ou o padrão de se submeter em relação às pessoas. Você se percebe uma pessoa que se rebela mais ou uma pessoa que se submete mais? Se eu te disser que tanto o rebelde quanto o que se submete, os dois são adaptados. Os dois não são eles mesmos. Faz sentido? O rebelde, ele está se opondo a algo. Ele não está sendo ele mesmo. Faz sentido? O submisso está se adaptando às situações, se adaptando às pessoas. Então ele não está sendo ele. Ele está sendo o que ele percebeu que os outros aprovam, certo? O rebelde, ele está sendo do contra. Ele pode ser que ele quer se vingar, ele quer impor algo, mas ele não está sendo ele. Então, esses dois padrões de ser rebelde ou de se submeter traz por si só uma desconexão de si mesmo, uma desconexão da autenticidade. Esse eu autêntico é o eu com foco. Percebe que a gente está fazendo o caminho de construir o foco? Lá no passo 1, quando você olha para a sensação, esse olhar com acolhimento aquieta. No passo 2, quando você olha para a frustração e para a tristeza com aceitação, ela também aquieta. Começa a ter mais facilidade em ter foco. Faz sentido, não faz? Eu estou falando algo bem prático que você consegue sentir, se você fizer junto comigo o que eu estou propondo. O passo 3 é pensar nas relações de família, na origem da tristeza, da falta de foco nas relações, nos excluídos da família. E o que a gente faz com o excluído? A gente inclui. Como inclui? Falando sobre. Quando você fala sobre excluídos, você inclui. Ok? E como você percebe excluídos? Quando falar de alguém traz dor e nos comportamentos, através dos excessos ou sabendo que houve acontecimentos marcantes. O passo 4, que é o que a gente está falando agora, é você perceber esses dois padrões, da submissão ou da rebeldia. A rebeldia é como se você desconectasse. A submissão é como se você valorizasse a conexão. O rebelde, ao se desconectar das relações ou de quem está tendo uma postura que não é saudável, ele se desconecta das emoções das pessoas. Ele se sente sem lugar, sem chão, desconectado de tudo e todos. Não está autêntico. O adaptado, ele se adapta porque ele sente culpa. Culpa se ele for autêntico. E aí ele também se sente insatisfeito. Percebe que os dois caminhos, tanto da rebeldia quanto da adaptação, da submissão, trazem uma desconexão da gente? E essa desconexão com a nossa autenticidade dificulta o ter foco. Ou seja, qual que é a conclusão até aqui, até o passo 4? O foco depende da presença no agora. E aí, olha que interessante, ó, o passo 5 que eu vou falar agora, ele tem a ver com o passado. O passo 5 é você avaliar
se você tem alguma mágoa. Qual é a mágoa que você ainda não liberou? Qual é o perdão que você ainda não deu? Quem você precisa perdoar, mesmo no nível mais sutil, que você ainda não perdoou? Pode ser a si mesmo. Às vezes a falta de perdão é em relação a si mesmo. Ah, porque eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então eu não me perdoo, porque eu não aproveitei o tempo. Ou eu não me perdoo porque eu confiei nas pessoas. Quer dizer que eu não me perdoo nem as pessoas. Não perdoo dois. Então, o passo 5 é você olhar para as mágoas. É, ao identificar as mágoas, é importante você querer resolvê-las. Resolver as mágoas é primeiro resolver com você mesmo. Se você caminhar pelo passo 1, observar a sensação por trás da falta de foco. Passo 2, acolher a frustração, a tristeza por trás da falta de foco. Passo 3, olhar para a origem sistêmica, que significa incluir excluídos. Passo 4, quando você percebe se você é submisso ou rebelde, você escolhe ser autêntico, ficar na sua verdade, você está trazendo foco. E aí, então a gente trouxe um caminho de estar mais presente. Falando sobre estar mais presente, o passo 5 é sobre liberar o passado. Então, até aqui, do passo 1 ao 5, a gente falou sobre liberar o que dificulta o foco. Toda essa bagagem que a gente carrega da sensação que não sabe lidar, que traz falta de foco, passo 1. Da frustração, que é a tristeza, que está no passo 2. Da origem familiar, sistêmica, que são os excluídos. Do passo 4, que é ou ser rebelde ou ser submisso, e não ser autêntico. Passo 4. E agora, liberar mágoas. Se alguém quiser escrever, qual que é a sua maior mágoa? Quem quiser escrever, qual é a sua maior mágoa? Enquanto isso, vou ler aqui o comentário. A Ingrid escreveu exatamente, me dá afeto. Perfeito, é isso mesmo. Quando a gente quer afeto das relações e não vem, o passo seguinte é isso que a Ingrid escreveu. É dar afeto para si. Quando parece estranho dar afeto para si, é porque é novo. Aí é só continuar até deixar de ser. Aí a Clay escreveu também, se dá afeto, muito bom. A Leila escreveu, se dá afeto, legal. Adeus. A maioria das vezes eu sentia muita raiva e me rebelava. A raiva é uma desconexão das nossas necessidades. Então é legal perceber que por trás da raiva tem uma tristeza e uma necessidade de cuidado. Você vai ver que quando chegar no passo 7, tem a ver com a questão do cuidado. A Ingrid escreveu, quando se cansa de ser submisso, os demais nos acham rebelde. É isso mesmo. É a forma de controlar que as pessoas encontram. Legal. Então, ó, do passo 1 ao 5, falamos sobre o que a gente faz para liberar a falta de foco. Ou seja, situações para acolher, para lidar, para ajudar a ter foco. Agora eu vou trazer especificamente o uso proativo do foco. Na medida que você resolveu, trabalhou o que dificultava o foco, no passo 6 e 7, então, é sobre vamos usar esse foco positivamente. Então, no passo 6, a gente fala sobre criar a visão do que você quer. Quando você pensa numa visão do que você quer, isso é muito importante. O nosso comportamento, a nossa ação, aquilo que você faz, não é só consciente. Existe também o componente inconsciente do comportamento. Como perceber isso? Por que você fez o caminho que você fez quando você encontrou uma pessoa que você nem imaginava que ia encontrar? Por que você virou para a esquerda e não para a direita? Sabe responder? Você tinha vários caminhos, não tinha? Você podia ter ido para a direita e pela direita você tinha umas 3, 4 opções. Por que você pegou a opção que você pegou? Por que será? Aí eu trago esse olhar. O quanto a gente é condicionado pelos hábitos. Tem um ditado que diz: primeiro, você cria um hábito. Depois, o seu hábito se torna o seu destino. Então, no passo 6, onde a gente fala sobre a visão, sobre o que você quer, a gente está falando sobre
ativar os comportamentos inconscientes. É como se você, ao criar uma visão detalhada do que você quer, que é o passo 6, você está recrutando o componente inconsciente do comportamento para atuar a seu favor. Isso é a visão, a visualização. Criar uma imagem mental é visualizar. Então, quando você pensa no que você quer e sustenta isso que você quer, e diariamente coloca energia nisso, você está, além de agir nesse sentido, você está envolvendo todo o seu ser nessa direção. O que é um hábito, se não algo que fica fácil? Já percebeu que algo novo é um esforço? E aí você repete algumas vezes, é um esforço, até cansa. Aí depois de alguns dias, vai ficando mais fácil, você já sabe onde as coisas estão, já não precisa pensar. Olha o hábito. O hábito é não precisar pensar. Existe uma contradição. Por um lado, é bom criar hábitos, porque fica mais fácil de executar tarefas repetitivas, não precisa pensar. Mas e se a sua vida virar um hábito? Já pensou nisso? Que você pode estar vivendo uma série de hábitos e por isso está no automático? Quando eu falo que o passo 6 é a visão detalhada do que você quer para você, eu estou justamente trazendo esse convite para você pensar no que você quer. Por exemplo, se eu perguntar, o que você quer para você daqui a um ano? O que você responde? Eu vou fazer uma série de perguntas. Você pode escrever no chat, se quiser. Você pode escrever para você mesmo. Mas a primeira pergunta é, o que você quer para você daqui a um ano? Experimenta colocar detalhes, porque é comum uma resposta vaga. Eu vou dar um exemplo. Eu quero mudar de emprego. É uma possibilidade. Eu quero comprar um apartamento. É uma possibilidade. Eu quero viajar. Mas ainda está vago. Porque se eu escolho comprar um apartamento, onde eu quero comprar esse apartamento? Em que cidade? Em que bairro? De que valor? Como é esse apartamento? É importante pensar com detalhes. Se eu quero mudar de emprego, para qual? Onde eu quero me ver trabalhando? Com que tipo de pessoa? Como é esse lugar? Quanto eu quero ganhar nesse novo emprego? Se eu sou empresário ou autônomo e eu quero mais clientes, quantos clientes a mais? E não só mais clientes. Quanto eu quero ganhar por dia, por semana, por mês, vindo dos clientes que eu tenho a mais? Então a gente falou sobre a visão. Essa visão precisa ser o mais detalhada possível. Existe uma ferramenta chamada Smart. Smart é S-M-A-R-T. O S é de específico. Então essa visão precisa ser específica. O que é específico? É definida o tamanho. Eu vou dar um exemplo. Bom, daqui a um ano eu quero que a minha empresa funcione sem mim. O que significa isso? Que eu tenha outros terapeutas que atendam na minha empresa e que eu não seja o terapeuta, que eu tenha uma outra função, que eu fique focado em facilitar treinamentos presenciais e online, por exemplo. Então, daqui a um ano, mas eu não estou sendo específico ainda, porque eu posso dizer, quantos terapeutas precisariam estar trabalhando na minha empresa? Só isso basta? Ou seja, quanto mais detalhes eu trouxer, mais uma pessoa chegando, quanto mais detalhes eu trouxer, melhor. Então é legal pensar nisso. Eu posso pôr mais detalhes nisso? Eu poderia ir colocando detalhes. Então, o específico é, o que eu quero daqui a um ano? Basta eu pensar, será que é específico o suficiente eu pensar o que eu falei? Eu posso pensar numa meta de faturamento. Eu quero chegar num faturamento que a visão, ela pode ser a visão que você definir para você. Qual é o faturamento que você espera alcançar por mês ou por ano daqui a um ano? Então, esse é o exemplo da visão. No passo 6. Ela, quanto mais detalhada, melhor. Eu vou recapitular, aproveitando que a Ana acabou de chegar. Então, a gente está falando sobre
foco para agir e para não agir. Dentro do contexto da procrastinação, a gente procrastina quando falta foco. E a gente realiza quando tem foco. A dificuldade de realizar é a dificuldade de ter foco. A facilidade em procrastinar tem a ver com não ter foco. A gente procrastina porque a gente não sabe, não tem foco. De onde vem o foco? Da presença. Quando a gente está no presente, aqui e agora, o foco é natural. O foco é naquilo que a gente está fazendo. Simples assim. Então, recapitulando os passos. Passo 1 é você observar a sensação por trás da falta de foco. Passo 2, observar que existe uma frustração por trás da falta de foco. Aí a pergunta, a frustração está por trás da falta de foco, ou seja, a falta de foco causa frustração, ou a frustração já existe e por causa dela falta foco? É legal essa reflexão. Para mim, a frustração pré-existe. Por causa da frustração, da tristeza não resolvida, daí eu tenho falta de foco. O passo 3, então, é origem sistêmica, olhar para excluídos e incluir os excluídos da família. Como você pode perceber isso pelos excessos ou por acontecimentos marcantes nas relações da família. O passo 4 é perceber se você se rebela ou se submete. Das duas formas, você está desconectado com você mesmo. O passo 5 é perceber quem você precisa perdoar, que mágoa você precisa soltar do passado, e chegamos no passo 6. Então, até o passo 5 são sobre situações para resolver, para liberar. Passo 1, acolher a sensação. Passo 2, acolher a tristeza. Passo 3, incluir excluídos na família. Passo 4, escolher a autenticidade, escolher a verdade. Nem ser rebelde, nem ser submisso, mas seguir a verdade das emoções. Passo 5, liberar mágoas. Esses 5 passos é para facilitar o foco, ou seja, resolver o que dificulta o foco. O passo 6, que é a visão, e o passo 7 tem a ver com usar o foco positivamente. Então, foco na visão definida do que você quer. Ok? Esse é o passo 6. O passo 7 eu vou dizer que é a cereja do bolo. Depois que você definiu a visão do que você quer, você precisa cuidar de você no caminho. Quanto mais você cuidar de você, e esse autocuidado precisa ser diário. Então, o passo 7 é o autocuidado. Por que é importante o autocuidado? Parece até estranha a pergunta. O autocuidado é o que vai te garantir a presença. A presença que você busca para ter foco depende de você estar cuidando de você. Como cuidar de si? Uma forma é você sempre estar do lado das suas emoções. Pergunta-chave. Quando você lida com um desconforto em alguma relação, alguém falou algo que você não gostou, algo aconteceu que você não gostou. Sempre que tem esse choque emocional, esse impasse emocional, tem um conflito entre pensamento e sentimento, certo? Nesse momento em que pensamento e sentimento conflitam, a pergunta para fazer é: como eu cuido de mim? Qual o cuidado que eu preciso dar para mim? Só que não necessariamente é fácil lembrar disso. Aí você precisa encontrar a sua forma de lembrar. Como lembrar de fazer essa pergunta? É muito importante. Se eu estou incomodado com alguma situação ou com alguém, eu preciso pensar qual é o cuidado que eu preciso me dar. Quando eu olho para essa necessidade de cuidado, é normal que eu vou liberando o incômodo. E tá tudo bem se incomodar, porque é o que a gente está sentindo no momento. Você acolhe o sentir, você dá cuidado e algo muda. Ok? Então, o passo 7 é o autocuidado. Autocuidado vem acompanhado de autorresponsabilidade. Porque você identificar o cuidado que você precisa e dar esse cuidado para você é ser responsável. Que é não culpar os outros. Ah, o outro me ofendeu. Ok, como eu cuido de mim? Não é me vingando do outro, não é punindo o outro, mas como eu cuido de mim? Alguém falou algo que eu não gostei, ok. A pessoa pode falar o que ela quiser. Como eu recebo o que eu ouço, o que a pessoa falou, isso depende só de mim. Esse é o ponto-chave. Eu tenho a liberdade sobre como eu recebo o que a pessoa falou. Mas se eu ouvir e me doeu,
Aí é a autorresponsabilidade de dar cuidado para mim. Como eu cuido de mim? Qual o cuidado que eu preciso? E aí a gente entra nessa introspecção. Como eu falei, para finalizar, eu vou fazer uma última recapitulação e faço um exercício. Falo da mentoria Liderança Sistêmica, coloco o link no chat e daí eu abro para comentários, perguntas. E estou recapitulando. Os 7 passos para trazer foco, 5 passos são situações para resolver, para liberar, e 2 passos são situações de crescimento, de desenvolvimento. É usar o foco que eu passei a ter disponível aqui para esses dois. Então, o passo 1 tem a ver com olhar para a sensação por trás da falta de foco e acolhê-la. O passo 2, olhar para a frustração por trás da falta de foco, que tem a ver com a tristeza e acolhê-la. O passo 3, olhar para a família e perceber se há excluídos e incluir eles. O passo 4, perceber se você é rebelde ou submisso e escolher ser autêntico. O passo 5, liberar mágoas. Quando você fez esse caminho do 1 ao 5, você naturalmente vai estar mais presente. Lembra que eu estou falando só o que, né? O como, cada passo desse é uma etapa, é um processo. A mentoria sistêmica ajuda você em cada etapa dessa. O passo 6 e 7 tem a ver com 6, de definir a sua visão, a visão do que você quer para você. E o passo 7 é o autocuidado diário, cuidar de você. Ok? Vamos para o exercício. Como é o exercício? Da seguinte forma. Eu vou convidar você para olhar, pensa na questão do cuidado e do autocuidado. O que eu vou convidar você a olhar é, olha para o seu eu, para o seu você, que precisa de cuidado. Olha para o eu emocional. O nosso eu emocional é o nosso eu que precisa de cuidado. Nesse movimento que a gente vai fazer, quando você olha para a sua parte que precisa de cuidado, percebe como está a relação. Essa relação é próxima, essa relação está distante. Percebe? Eu poderia ilustrar com 2 bonequinhos. Vou pegar aqui para ilustrar. Então, esse aqui é o eu racional, esse aqui é o eu emocional. Normalmente, o eu racional é o que está no controle. Ele é o que escolhe as coisas. O eu emocional é o que precisa de cuidado. É como se fosse o masculino, de fato, o eu racional, e o feminino, que é o eu emocional, que precisa de cuidado. Quando o eu racional, quando você olha para o eu que precisa de cuidado, como está essa relação? Está próxima? Está distante? Como está? Sabia que eu sinto que tem um campo aqui que afasta ele? Eu sinto que vem até aqui e afasta. Faz sentido para você também? É como se, quando aproxima, tem uma tensão aqui e afasta. É como se fosse, é mais seguro manter longe. Quando você mantém o eu emocional longe, é como se você estivesse no controle, né? Quando eu aproximo, parece que vai dando uma agitação. É como se fosse jogar sei lá, um gato na água fria. Ele vai ficar agitado, arranhando para escapar. O que você sente quando eu aproximo? Eu sinto uma tensão aqui. Quando eu afasto, relaxa. É como se acalmasse. Tá sentindo junto? Eu vou aproximar de novo. Como a gente faz? Reconhece. Você olha, você reconhece, você fala. O eu racional fala. Eu vejo que você precisa de cuidado e que você não tem recebido. E que na infância você também não recebeu. E foi muito difícil. Eu vejo a sua dor. Ó, tô sentindo suavizar. Olha que legal. Reconhecer a dor do eu emocional faz suavizar. E aí você fala, mas eu vejo você. Você faz parte. E você não está sozinho, porque agora eu te vejo. Você pode contar comigo. E eu fico do seu lado, mesmo que
as pessoas se oponham. Mesmo que me critiquem, mesmo que critiquem você, eu estou do seu lado. Conta comigo. Ó, conectou. Como é essa imagem final? Isso aqui representa o autocuidado. Quando o eu racional e o eu emocional caminham juntos. Certo? Como foi a experiência? Daqui a pouco a gente compartilha. Aí a gente coloca na galeria e eu finalizo a gravação. Para finalizar, o que é a mentoria de liderança sistêmica? É um processo de 6 meses com reuniões individuais quinzenais. Então dá 5 meses mais ou menos. 5 meses um pouquinho, 6 meses para arredondar. Qual que é o foco da mentoria em liderança sistêmica? Numa primeira parte, desenvolver a autoliderança, que é lidar consigo mesmo. No caminho que a gente fez, seria o equivalente ao passo 1 ao 5, que é perceber as sensações, a frustração, a origem na família, perceber o quanto autêntico se é e as mágoas que liberou. Essa é a parte da autoliderança. Então, a mentoria de liderança sistêmica vai envolver a autoliderança e vai envolver a liderança sistêmica, que é sobre envolver as pessoas para alcançar objetivos comuns, que é a parte da realização. Daí a importância da visão específica e do autocuidado. Porque quando a gente não cuida da gente, a gente vai ficar esperando que os outros cuidem, e essa é a fonte dos conflitos. Então, a mentoria, liderança sistêmica, é um processo individual de 6 meses, quinzenal, com um acompanhamento meu, onde o foco é a transformação. É o foco em resultado. Daqui a pouco eu vou escrever o link no chat e eu coloco lá no grupo também. Uma coisa importante da liderança sistêmica é exatamente que você tem essa possibilidade de um acompanhamento individual ao longo desses 5 meses, dessas 10 reuniões, e nesse processo você tem vamos dizer, você tem um bônus, que é a participação de um workshop de inteligência emocional sistêmica, e por último, você conta com esse processo individualizado e específico de transformação. Pronto, escrevi o link para saber mais, quem quiser entrar na página. Nesse momento que eu compartilhei o link, vou encerrar a gravação e a gente vai para a parte da galeria. Deixa eu ver onde eu encerro a gravação.